entender alguns princípios muito poderosos aqui. Princípios poderosos, né, na verdade. E aí, vamos começar com o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E aproveitando aí a sua interação, quiser ler na sua Bíblia, ou quiser ler aí no chat que o Natan colocou, pode ler, por favor. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa poderosa. Antes da gente entender o cenário que ele estava fazendo ali, o que o Espírito Santo está fazendo ali nesse cenário, nós vamos entender o cenário. Antes de entender o que ele estava fazendo nesse cenário, precisamos entender o cenário, né? E aí uma coisa interessante é que a terra descrita aqui, e a terra era sem forma e vazia, nós precisamos entender que ela não é a mesma terra de Gênesis 1, verso 1, a terra que Deus criou, porque Gênesis 1, verso 1 diz, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Está criado. Ponto final. Uma criação foi completada. No versículo 2, vai nos apresentar algo diferente. Uma terra sem forma e vazia, coberta de trevas e de abismo. Então, o versículo está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, a terra está criada. Agora, no verso 2, ela vai nos mostrar uma terra caótica. Nós vamos ler um texto, Isaías 45, 18, enquanto eu libero aqui os outros alunos. Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. E aí o versículo 2, ele vai nos apresentar uma perspectiva diferente, né? Qual perspectiva? Uma terra vazia, uma terra sem forma, desolada, uma terra de trevas, uma terra de abismo. E Isaías 45, 18, nós já lemos bastante esse texto aqui, em algumas aulas passadas, vai registrar as palavras do próprio Senhor. Olha aí, ó. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. Então, quem está falando isso aqui é o próprio Deus. O Senhor é quem está falando. Isso aqui não é palavra de homem. Isso é palavra do próprio Deus. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isso aqui é importantíssimo. Porque aqui nós estamos vendo Deus declarando de uma forma expressa que ele não criou a terra vazia, como diz Gênesis 1, verso 2. O que encontramos no versículo 2 de Gênesis 1 não é a condição original da criação. É uma condição posterior. É algo que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, que deixou a terra no estado de caos, coberta de trevas e de abismo. E aí, sobre esse ponto, que a gente chama de o hexamerão, ou que a gente chama ali do gap, que é esse intervalo de tempo, nós vamos estudar no módulo aqui chamado hexamerão. Então nós temos um módulo aqui no curso, nós vamos estudar ele mais lá para frente, chamado hexamerão, onde a gente vai falar um pouco sobre a origem de tudo, e aí nós vamos tocar nesse ponto, nesse hiato aqui entre o verso 1 e o verso 2. Mas é exatamente nesse cenário de desolação que o Espírito Santo aparece. A terra estava sem forma. Num texto, se a gente pegar uma versão mais precisa, o texto vai dizer, e a terra se tornou sem forma e vazia. Confere nela. Mas a ideia é que a terra ela vai se tornar esse caos, ela vai se tornar sem forma e vazia. Só que a terra, nesse momento que estava vazia, trevas sobre ela, abismo, etc., quem é que pairava sobre ela? E o Espírito de Deus se movia, pairava. A palavra hebraica mais precisa aqui, a palavra que é usada aqui é Rashaf, né? Rashaf. Isso aí. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ela vai se tornar sem forma e vazia. E a palavra aqui é Rashaf. O Espírito mover. É a palavra chocar. Olha que, obrigado, Natan. E olha que impressionante, porque o Espírito Santo, nesse momento ali do Gênesis, a ideia de Rashaf, do hebraico, significa que ele estava chocando. Você consegue entender a ideia do chocar? Que traz a mesma ideia de pairar, como uma ave sobre os seus filhos. Essa é a ideia. O Espírito Santo, ele estava pairando, chocando, como uma ave sobre os seus filhos. Em Deuteronômio 32, versículo 11, vai usar essa mesma palavra para descrever a águia que desperta a sua ninhada. E aí, a águia vai pairar sobre os seus filhos. Ela estende as asas e prepara eles para voar. Essa não é uma imagem acidental na Escritura. O Espírito Santo não estava apenas flutuando ali. Porque a ideia que a gente tem, não, o Espírito Santo estava ali, né? De uma forma passiva, ali sobre... Não, ele estava cobrindo, ele estava preparando, ele estava aquecendo, como alguém que choca, como uma ave que choca, como uma mãe que cuida dos seus filhotes antes deles terem força para voar. Essa é a ideia.
Essa é a ideia. Então, logo olha que impressionante isso. No versículo 2, nós temos ali caos e destruição. E o Espírito ali, ó, chocando como uma ave. Obrigado aí, ó. Como a águia desperta sonhada e voeja sobre os seus filhotes. É essa a ideia, né? Estende as asas e torna-os e leva-os sobre elas. Essa é a ideia. Ela preparando os filhos ali para voar. E aí, o que é que isso nos diz? Que o Espírito Santo, ele foi o primeiro ser a ser enviado à Terra após esse caos. Uma vez que a Terra perfeita agora entrou em caos, o Espírito Santo é o primeiro a ser enviado. Antes de qualquer palavra ser pronunciada, antes de qualquer forma surgir do caos, antes da luz do primeiro dia, o Espírito Santo estava ali. Fazendo o quê? Pairando, preparando, chocando. Ele é o primeiro missionário de Deus enviado à Terra. Qual foi o primeiro missionário de Deus enviado à Terra? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é especialista. Oh, meu Deus do céu. Especialista exatamente naquilo que a Terra precisava. O que é que a Terra precisa? O que a Terra precisa, o Espírito Santo é especialista. O que é, pastor? Dar forma ao que está sem forma. Encher o que está vazio. Trazer luz ao que está em trevas, destruir tudo aquilo que é abismo. Então eu já declaro sobre a tua vida aqui, nessa aula de hoje, assim como o Espírito Santo, que é especialista em dar forma ao que está sem forma, eu declaro sobre a tua vida, o que está sem forma na sua vida, o Espírito Santo vai começar a trazer forma depois dessa aula. Em nome do Senhor Jesus, a terra se tornou sem forma, se tornou vazia. Aquilo que está vazio na sua vida, eu declaro, eu profetizo que ele vai preencher todo o vazio que está na sua vida. Aonde trevas, o Espírito Santo vai trazer luz. E aonde tinha abismo, ele vai vir para destruir todo o abismo em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Porque o Espírito Santo é especialista em pegar o que não é e fazer ser. Em pegar aquilo que está destruído e trazer conserto, em pegar aquilo que está vazio e preencher, em pegar aquilo que não tem forma e dar forma. Eu não sei qual é o projeto da sua vida, eu não sei qual é os sonhos que você tem, que não tem forma, mas o Espírito Santo de Deus, Racalabaracépia, que foi o primeiro missionário a ser enviado no momento de destruição e caos, ele começou a dar forma, preparando tudo para algo extraordinário. E aí você vai entender que é uma sequência. Primeiro o Espírito Santo vem, paira sobre o caos, no versículo 2. Aí vem o versículo de número 3. E o versículo de número 3 diz: e disse Deus, haja luz. E houve luz, meu Deus do céu. Que trabalho de preparação extraordinário que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo, ele trabalha na preparação. Aquilo que vai preceder a palavra criativa. Isso não é apenas um detalhe pequenininho ali perdido na Escritura, não. Isso é um padrão que vai se repetir ao longo de toda a história de redenção. O Espírito prepara o terreno para aquilo que a palavra de Deus, ai meu Deus do céu, vai fazer. Para que a palavra do Senhor encontre solo fértil. Tudo aquilo que a palavra de Deus vai realizar é o Espírito Santo que prepara o terreno primeiro. Aleluia! Glória a Deus, gente! Meu Deus! O Espírito Santo vem e prepara tudo. Ele prepara a terra, ele prepara o terreno. Versículo 2, está um caos, sem formas, vazio. Ele vem preparando tudo, pairando, chocando, preparando aquele momento certo. E de repente o verso 3, e disse Deus, haja luz. E houve luz. É o Espírito preparando todo o ambiente para que a palavra de Deus encontre uma terra fértil. E aí nós vamos avançando ali na história, nós vamos chegar no 6º dia da criação. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7, lá no 6º dia da criação. E aí, o texto diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. A palavra aqui, para soprar, é ruá. Ruá. É o mesmo termo que é usado para o Espírito de Deus. Ruá, sopro. Então, a expressão fôlego de vida traduz o hebraico Neshama. Obrigado, Natan. Neshama, que se refere ao espírito humano. Então, preste atenção. Quando a gente vai falar sobre o sopro de Deus, que é o Espírito de Deus, é Ruá. Anote isso. Ruá. Ruá, que é o Espírito de Deus. Só que aí, a palavra Neshama significa o espírito humano.
Então o Ruá fala do sopro de Deus, do Espírito de Deus, e o Neshama vai se referir ao espírito humano. E o texto é assim, ó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas, soprou, Ruá, Espírito de Deus, soprou. Então se você estiver com a Bíblia em mãos, vocês podem até puxar aí a palavra soprar e colocar Ruá, que é o Espírito de Deus, é o sopro de Deus, é o Espírito de Deus nas narinas. O fôlego de vida é Neshama. O fôlego de vida já não é o Espírito de Deus, já não é mais o Espírito Santo. Agora é o fôlego de vida, que é o Neshama, que é o Espírito humano. Então o Espírito de Deus agora vai ser soprado. Deus vai soprar do seu Espírito para dentro ali. Imagina só, para você conseguir entender a ideia aqui, ó. O que o texto está descrevendo é que o Espírito de Deus, introduzindo o Espírito humano na matéria, vai trazer à existência um outro elemento. Como? Deus primeiro ele formou um corpo do pó da terra. E esse corpo que ele forma, imagina um boneco ali, é um corpo inanimado, sem vida. Um boneco é de barro, de argila. E aí foi o Espírito de Deus, foi o sopro do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que vai introduzir o espírito humano naquele corpo. Então, vamos lá. Nós temos um corpo de barro ali, um boneco feito de barro. E aí temos Deus, que vai soprar nesse boneco de barro, nas narinas dele. Só que agora, o Espírito de Deus, que vai soprar na matéria, vai soprar o espírito humano. Então, Deus formou um corpo do pó da terra, e esse corpo era inanimado, sem vida, e aí foi o Espírito de Deus que introduziu o espírito humano naquele corpo, que é o espírito de vida. Nós vamos ver isso mais para frente. E agora, a junção do espírito humano, porque agora não está mais essa porção do Espírito de Deus, agora está no corpo, é por isso que chamamos humano. Então esse espírito que agora está no boneco, ele vai se juntar. Então quando se junta o Espírito de Deus, o sopro de Deus, com barro, nasce um terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento? O próprio texto aí revela. E o homem passou a ser alma vivente, o nefesh. Então, o que é o ser humano, pastor? O ser humano é uma alma vivente. O que é o Maxwell? O Maxwell é uma alma que habita em um corpo e possui um espírito. Ou seja, eu sou uma alma que tem conexão em dois mundos ao mesmo tempo. E aí isso vai nos revelar algo extremamente profundo sobre a natureza do Espírito Santo. Qual é a natureza do Espírito Santo, pastor? Ele é a fonte de vida. Por quê? Porque aquele boneco inanimado só passou a ter vida por causa do Espírito de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa do sopro de Deus. Não é só uma vida espiritual no sentido religioso. Ah, irmão, você tem que ser espiritual. Não é isso. Mas é uma vida em si mesma. Ele é a própria vida. Ó, presta atenção nisso aqui, gente. Pra vocês entenderem algo aqui, ó. Presta atenção. Nós já comentamos aqui, em aulas passadas, sobre a questão de que dentro de Deus existe ali trilhões de espíritos. Muitos espíritos. Deus sempre vai escolher um desses espíritos para vir à Terra. Sempre. E como que funciona a ideia, mais ou menos, só para você entender? Toda vez que um óvulo ele é fecundado, e uma nova vida começa a se formar ali no ventre, é o Espírito de Deus que sopra. Eu vou falar de novo. Toda vez que um óvulo ele é fecundado e uma nova vida vai começar a se formar ali no ventre, é o Espírito de Deus que sopra. Por quê, pastor? Porque toda vida que existe porque o Espírito a sustenta. Romanos 8, verso 2, vai chamar isso de Espírito da lei, vai chamar isso a lei do Espírito da vida. É uma lei tão real quanto a lei da gravidade. Tá conseguindo entender, gente? Essa é a lei do Espírito de vida. Uma lei real, que opera em toda a criação desde o primeiro sopro. Então, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor que sustenta a vida. É Ele. Por isso que toda vida que existe, só existe porque o Espírito Santo a sustenta. Se o Espírito Santo não a sustentar, ela não existe. Então, sempre que um óvulo vai ser fecundado, e uma vida vai iniciar, uma vida vai começar, é o Espírito de Deus que soprou. Se o Espírito de Deus não sopra no ventre da mulher, não importa quão macho seja o homem, não vai ter vida. E aí essa realidade lança a luz sobre a missão do Espírito Santo na obra de redenção. Então, assim como ele soprou vida no primeiro Adão e trouxe à existência a alma vivente, ele sopra vida no crente. E aí ele traz à existência uma nova criação. Por isso que a gente nasce de novo. E aí Paulo, em 1 Coríntios 15, verso 45, ele vai dizer que o primeiro Adão foi feito uma alma vivente, mas o último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. E o espírito
esse mesmo Espírito que deu a vida ao primeiro homem é o que dá também uma vida nova ao homem através de Cristo, né? Para todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê em Jesus recebe vida. Lembra? O Espírito deu vida ao primeiro homem, o primeiro Adão. Esse mesmo Espírito agora é o que vai dar uma nova vida para o crente. Então, uma vez que eu creio em Jesus, esse Espírito, ele vai colocar a vida de Deus em mim. E o Espírito Santo, ele não desaparece quando o homem é criado, ali após a primeira criação do homem, não. Ele vai permanecer ativo por um período. E aí, quando Caim vai se irar contra Abel, o seu semblante cai, e foi o Espírito Santo quem vai falar com Caim. Vamos ler o texto?